E saúde no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado. E Deus abençoe a presença de cada um de nós. Levantemos para começarmos. Vamos orar a Deus antes de ler a Escritura. Pai Celestial, auteur de la vie éternelle, o otário da vida eterna, donateur de toutes les dons excellentes, doador da vida eterna, Deus vivo, Yonde Ozali, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Tu és Deus o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te louvamos nesta manhã pela respiração que nos deste, enquanto que muitos morreram, não ultrapassemos em nada. E a sua escolha que nos fez com que nós pudéssemos aparecer, nos mostra que o Senhor tem ainda algo para fazer em nós. Nós te agradecemos em tudo que fizeste. Merci pour la parole que nous avons écoutée. Obrigado pela palavra que ouvimos. Da retransmissão. Seigneur notre Dieu. Senhor nosso Deus. Nós nos abandonamos nas tuas mãos. Perdoa-nos porque somos humanos. Nós temos defeitos e fraquezas. Não conta o número do pecado. Veja-nos por baixo do teu sangue. Nós queremos ler a Escritura. Pedimos que o Deus e abençoa a Escritura que vamos ler. E abençoa a boca que vai falar. E o Espírito Santo. E abençoa as orelhas que vai ouvir. Para que possamos entender com a solução de Deus. Abençoa os dízimos e oferta que deu. Abençoa ricamente as mãos que deu. Pela próxima e abençoe mais uma vez os seus trabalhos. Aqueles que não poderão dar por causa de falta, por o egoísmo, Senhor, livra-lhes. Aqueles que não deram por falta, abençoe os seus trabalhos. Cura os enfermos. Consola os aflitos. Fortifica os fracos. Nos entregamos nas mãos santas. Da maneira que começaste conosco, continua conosco, Deus. O Espírito Santo possa dominar em nós. Até o fim, nós tomamos autoridade em todo o mau espírito que está fora da sua palavra. Au nom de Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. E vai longe de nós. Seja louvado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tosana Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, tokotanga verset 17. Mateus 26, estamos a ler no verso 17. Peut-être que você tem escrito na 26. Depois pular algumas escrituras. Ir de 26 até 29. Lemos o nome de Jesus. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparons les repas de la Pâque? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: aonde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Il répondit: allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparaient la Pâque. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa.
Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. E chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que dentre vós me trairá. Verset 26, vous sautez. Estamos a pular Pendant qu'il versículo mangeait, 26. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Enquanto comiam, tomou Jesus pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. E a seguir tomou cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novamente convosco no reino de meu Pai. Podemos sentar? Luc chapitre 22, E estamos ali em Lucas capítulo 22. verset 19 à 20. Lucas 22, 19 a 20. Luc 22, verset 19 à 20. Lucas 22, 19 a 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. E tomando pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Il est répandu pour vous. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Nzambe apambola makomamina Yesu. Que Deus abençoe mais uma vez a sua escritura. Si le repas du Seigneur Estamos a falar sobre a ceia do Senhor et le lavage de pieds. e a lavagem de pés. Les repas du Seigneur A ceia do Senhor, ou la Sainte Seine ou a Santa Ceia, ou la communion. ou a comunhão, Et zali trois ordonnances nzambe alobaki apesi biso são 3 ordenanças que Deus nos deu, que le Seigneur Jésus nous a laissé. que o Senhor Jesus nos deixou. Il a laissé 3 ordonnances à son église. Deixou 3 ordenanças à sua igreja. Il y a le baptême d'eau, Tem o batismo da água, le baptême biblique o batismo bíblico, au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Il n'y a qu'un seul baptême Há apenas batismo véritable, verdadeiro biblique. e bíblico, C'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. que é o batismo da água em nome de Jesus Cristo. Il n'y a qu'une seule foi. Há apenas uma fé, C'est la foi biblique aussi. é a fé bíblica também. Un seul Seigneur, E só Senhor c'est le Seigneur Jésus-Christ. é o Senhor Jesus Cristo. Première ordonnance, c'est A le primeira baptême. ordenança é o batismo. Vous devez écouter la parole de Você Dieu deve ouvir a palavra de Deus par la prédication. pela pregação. Et vous croyez, E você crê, tango ndimi, quando você crê, ozi baptême na kombo na Yesu. você é batizado em nome de Jesus. C'est la première ordonnance. É a primeira ordenança. Mon frère, ma soeur, Meu irmão, minha irmã, soko zali awa, se você está aqui, oyaka mikolo se nyonso, você tem vindo aqui Oyo todos os kaka dias, Nzambe. ouves a palavra de Deus, maintenant nozwa décision mas te ainda não tomou a ya decisão kozwa baptême ya solo de receber o verdadeiro batismo ya mai na kombo na Yesu Kristo, das águas em nome de Jesus Cristo, nano okomi mondimi te. ainda não és crente. Nzambe azomona yo ke nano ondimeli ye Deus te. te vê que ainda não creste nele. Eza na baptême moko ya solo Tem kaka. apenas um único batismo verdadeiro, Ne me dis pas, mas não diga oh, nga nazwa deja que baptême eu já recebi batismo na catholique, lá na na Católica, Pevalongo, lá na Igreja do Espírito na Santo, Kimbanguiste, lá no Quimbanguista, na Missioni. ou na Igreja Protestante. Wana eza ba baptême biblique te. Aquilo não são batismo bíblico, Ce ne sont pas des baptêmes bibliques. não são batismos bíblicos.
Moi aussi, j'étais catholique. Eu também era católico. Nous étions dans les dénominations. Estavam nas denominações. Mais quand nous avons écouté les messages, Mas quando vimos a mensagem, nous sommes rebaptisés. nós fomos rebatizados. Le baptême véritable, O batismo verdadeiro, biblique, bíblico, au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Selon Acte 2, Segundo 38. Atos 2:38. Oui, Pierre avait dit Pedro tinha dito aux hommes qui avaient crié la parole à cet âge. aos homens que haviam crido na palavra naquele tempo, Tango bazali ki touché na mitema na quando bango. foram tocados nos seus corações, Baloba ki pa Pierre. disseram a Pedro Na baba yeko msusu. e aos demais apóstolos: Mais to sala ndini sikoyo. mas que faremos nós agora? Pierre alobi na bango. Pedro disse a eles: Repentez-vous. Et arrependei-vos que chacun de e que vous cada um de vós soit baptisé seja batizado au nom de Jésus-Christ em nome de Jesus Cristo pour le pardon de vos péchés. para a remissão dos vossos pecados, Et vous recevez e recebereis les dons du Saint-Esprit. o dom do Espírito Santo, Car la promesse est pour vous, porque a promessa é para vós, pour vos enfants para vossos filhos et en aussi grand nombre e também a grande número que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. daqueles que nosso Senhor deu chamar. C'est nous dans cet âge. É nós nesta era. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Paul, Paulo, dans Actes chapitre 19, em Atos 19, verset 1er, je crois jusqu'à 7, primeiro versículo até 7, il a trouvé ele encontrou crentes Unana à Corinthe, lá em Corinto, Unana à Éphèse. ou acho em Efésio, bem dizer. À mon avis, quelque chose qui n'allait pas bien. Ele viu algo que não corria bem Paul a tout dit bango. e Paulo perguntou-lhes: Est-ce que bilo besoin de mon santo? será que vocês receberam o Espírito Santo Tango bondimaga. desde que creram? Bango ba rebisi pio. Eles disseram a Paulo: Toyo kana kutoke molimo santo ezali. nem sequer ouvimos que existe Espírito Mais Santo. bozo batem nous. Mas que batismo vocês receberam? Auto zo batem ya Jean. Ou recebemos o batismo de João? Paul a expliqué bango. E Paulo explicou-lhes Jean baptisaki pona que boyer. João batizou para Mais isso, là Jésus a mas yaki. veja que Jesus veio, Il fallait être baptisé tinha comme que ça, ser comme ça, comme ça. batizado, isso e Il aquilo. les a expliqué. Explicou-lhes, Batuana, e aquelas pessoas, bandimaki, eles creram et puis va se faire e rebaptiser. foram rebatizados. Bazoaga baptême déjà. Já tinham sido batizados, aí em João até, mas Quand on va yoki vérité, quando viram a verdade, aí qu'on soit sous baptême eles viram mais se rebatizar au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Bible lobby, A Bíblia diz, balamoko Saint-Esprit qui te libang. uma vez o Espírito Santo desceu sobre eles, Ils sont parlés à langue. e eles falaram em línguas. C'est ça le baptême biblique. Esse aqui é o batismo bíblico. Le reste des baptêmes, O resto do batismo, que outros batizam aí, ce sont les baptêmes qui sont non bibliques. são batismos não bíblicos. Bon, peut-être aujourd'hui, Talvez hoje, parmi les gens pentecôtistes, entre as pessoas pentecostais ou como, peut-être le va baptiser au nom de Jésus. talvez podem batizar em nome de Jesus. Mais en réalité, Mas na verdade, c'est une imitation. é uma imitação. Parce que vérité, le loyo. Porque a verdade hoje Et ye kaka, veio somente nanzela ya message. através da mensagem. Je crois que nous avons écouté dans la retransmission. Acho que ouvimos na retransmissão. Frère Branham, Irmão Branham, quand il est baptisé, quando ele batizava pour la première fois, para a primeira vez des hommes, as pessoas, les baptêmes au nom de o Jésus-Christ, batismo em nome de Jesus Cristo, dans la rivière Oyo, no rio Oio, quand il est arrivé quando chegou au 17e a personne, batizar a 17ª pessoa, lumière bimina likolo. saiu uma luz lá do céu Voix e yokani. uma voz se fez ouvir. Ndenge na tina kisha Disse, baptiste. como enviei João Batista Ona kobongisa koyana ngai liboso. para preparar a minha primeira vinda, Na tindio. eu te envio Na message. uma mensagem We kobongisa kozonga mibale ya Jésus que Christ. vai preparar a segunda vinda de Jesus Cristo. Frère, Irmão, bateme beibaka. o batismo havia sido estragado, Bafarisia kango. havia sido falsificado, Nzambe lelo yo. mas Deus hoje Azongisi bateme biblique. restituiu o batismo bíblico Nanzela mosali na ye. através do seu servo, Les prophètes de o l'air. profeta da hora, William Marion Branham. William Marion Branham. C'est lui le prophète promis. Ele que é o profeta Pour prometido notre temps. para nosso tempo. Selon Malachi 4. Segundo Malaquias 4, 5 à 6. 5 a 6, Zamba promettait qui? Deus tinha prometido Un prophète. profeta Avant antes les jours do redoutables. grande dia e Eu terrível. enverrai le Você prophète. enviar Elias o profeta. Pourquoi? Para quê?
pour ramener le cœur des enfants para levar o coração dos filhos envers leur père. aos seus pais. Et notre Seigneur E o nosso Jésus Senhor Jesus a confirmé que confirmou promessa Malachi a 4 promessa de Malaquias 4 dans Matthieu chapitre 17 em Mateus 17, verset 10 jusqu'à no 11. verso 10 até Os 11. discípulos Discípulos perguntaram-lhe Pourquoi por que les scribes os escribas disent-ils que dizem sempre Élie doit venir que Elias deve vir primeiramente. Jésus a répondu. Jesus respondeu, Il a confirmé ses ele promesses. confirmou essa promessa. Oui, Disse sim, Élie viendra Elias virá et rétablira toutes choses. e restaurará todas as coisas. Ce n'est pas notre sujet. Não é o nosso sujeito, estamos apenas a dar alguns palpites sobre a retransmissão que nós Mais nous ouvimos, parlons aussi les soupers du Seigneur. mas falamos sobre a ceia do Senhor. Ah, le baptême au nom de Jésus, O batismo em nome de c'est Jesus la première ordonnance. é a primeira ordenança. Et deuxième ordonnance, E a segunda nous ordenança, avons les soupers du Seigneur. nós temos a ceia do La Senhor, communion, a comunhão, la sainte Seine, a Santa Ceia, l'écolo. a Santa Ceia. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos. C'est ce que nous ferons les 31. É isso que nós faremos no dia 31. Les No 31, dia 31, fin de l'année, oyo, no fim deste ça ano, sera un mardi. será numa terça-feira, À 17 heures. viremos aqui às 17 Nous horas. commencerons notre culte, notre Sainte Seine, Começaremos a nossa Santa Ceia à partir de 18 heures às 18 horas jusqu'à la nuit. até a noite, Parce que nous veillerons ici. porque nós vieremos aqui. Viremos aqui e cantaremos, nos alegraremos, comer a ceia e orar a Deus, aquele que nos protegeu durante o ano todo. Estamos entrando no ano novo, L'an 2025, ano 2025. Vamos pedir a Deus, vamos orar muito, que Deus nos ajude para que o ano que entrarmos que seja um ano de vitória para nós. Ainsi de suite, il n'y a pas beaucoup de choses E à assim por demander. diante, tem muitas coisas para pedir Pourquoi mes naquele frères et dia. sœurs ne manquent pas. Por isso, irmão, não faltem. Venez, mes frères. Venham, meus irmãos. Oui, mon frère. Sim, meu irmão. Et la troisième ordonnance, c'est le lavage des pieds. E a terceira ordenança é a lavagem de pés. Nous parlons aussi de la Sainte Seine, Falamos sobre a Santa ou Ceia, le souper du Seigneur. ou a ceia do Senhor. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, le souper du Seigneur, a ceia do Senhor, la communion, a comunhão ou la Sainte Seine, ou a Santa Ceia c'est un repas é uma ceia. du Seigneur. É uma ceia do Senhor. Un repas mémorial. É uma ceia memorial. C'est un repas mémorial. É chamado de ceia memorial. Pourquoi? Por quê? Exatamente, nous avons les lampes. Quando nós comemos a ceia, Quand nous avons la Sainte Seine, quando celebramos a Santa Ceia, nous avons commémoré, nous avons se souvenir. estamos a nos lembrar. Nous avons canissa. Estamos a nos lembrar de Golgotha. Gólgota. Golgotha. A se lembrar de La Gólgota. mort de notre Da Seigneur. morte do nosso Senhor. Les souffrances de notre O Seigneur. sofrimento do nosso Senhor. C'est un repas de souvenir. É uma ceia de lembrança. Parce que à la croix, Porque na cruz, à Golgotha, em Gólgota, nous avons reçu le pardon recebemos o perdão de nos péchés. dos nossos À pecados. Em Golgotha, Gólgota, nous avons reçu recebemos la délivrance. a libertação. C'est ça, mes frères et sœurs. É isso, irmãos e C'est irmãs. pourquoi il y a notre canissa quand Por nous. isso é que nós nos lembramos daquele Chaque fois dia. que nous avons la Cada communion, vez que comemos a comunhão, nous nous souvenons nós nos lembramos ce que le Seigneur a fait pour nous. daquilo que o Senhor fez por nós. C'est pourquoi, mon frère, ma É sœur, por isso, meu irmão, minha irmã, ce n'est pas utile não é útil de fuir la Sainte Seine. de fugir à Santa Ceia. Oui, mon frère. Sim, meu irmão, Chaque croyant cada crente véritable, verdadeiro il doit participer à la Sainte Seine. deve participar da Santa Ceia. Parce que notre Seigneur a Porque dit, o nosso Senhor disse, si vous mangez ma se chair, comerem a minha et vous carne buvez mon corps, vous buvez vous vivez mon sang, e beber o meu et vous sangue mangez ma e chair, comer a minha carne, ça vous montre que vous êtes en communion avec moi. aquilo mostra que está em comunhão comigo. Et vous avez la vie. E também tem a vida, Et en vous-même. a vida em vós mesmo. Mais si vous ne voulez pas participer à la communion, Mas se não querem participar da comunhão, meu irmão, minha irmã, cela montre que tu n'es pas en communion avec le aquilo Seigneur. mostra que não estás em comunhão com o Senhor. Oui, mon frère, ma sœur. Sim, irmão, irmã, Ça, c'est la vérité. isso é verdade. C'est un repas de souvenir. É uma ceia de lembrança.
C'était un repas de souvenirs. É uma ceia de lembrança. Totangi na Luc chapitre 22. Lemos em Lucas 22. Qu'est-ce que la Bible dit dans le 19? O que é que diz a Bíblia no verso 19? Ensuite, il prit du pain Depois tomou o pão et après avoir rendu grâce, e depois de render graças, il le rompit ele partiu et leur donna en disant: e deu a eles dizendo: ceci est mon corps Este é o meu corpo, qui est donné, que é dado, autrement dit, qui est crucifié que é, em outros termos, que é crucificado pour vous. para vós. Faites ceci Fazei isto en mémoire de moi. em memória de mim. C'est un repas mémorial. É uma ceia memorial. Paul dit Paulo diz dans 1 Corinthiens chapitre 11, em 1 Coríntios capítulo 11, dans sa verset 23, no versículo 23, l'apôtre Paul, o apóstolo Paulo, qui est aussi le prophète que também foi o du profeta Nouveau Testament, do Novo Testamento, celui qui a mis en ordre l'église du Dieu o que vivant. colocou em ordem a igreja do Deus vivo, Lui, il écrit ceci dans le 1 Corinthiens 11, ele escreve assim em 1 Coríntios 11, verset 23 verso 23 jusqu'à 26. até 26. Car j'ai reçu du Seigneur Porque eu recebi do Senhor ce que je vous ai enseigné. aquilo que vos ensinei. Ce que le Seigneur Jésus, É que o Senhor Jesus, dans la nuit où il fut livré, na noite em que foi traído, il prit du pain ele tomou o pão et après avoir rendu grâce, e depois de render graças, le rompit. o partiu Et dit: e disse: ceci est mon corps Isto é o meu corpo, qui est rompu pour vous. que é partido por vós. Faites ceci Fazei isto en mémoire de em moi. memória de mim. 25. 25. De même après avoir E soupé, depois de ceiar, il prit la coupe ele tomou o cálice et il dit: e disse: cette coupe est la nouvelle alliance Este cálice é a nova aliança en mon sang. no meu sangue. Faites ceci en mémoire de moi. Fazei isto em memória de mim Toutes les fois todas as vezes que vous en boirez. que a beberdes. 26. 26. Car Porque toutes les fois todas as vezes que vous mangez ce pain que comerem do pão et que vous buvez cette coupe, e beberem deste cálice, vous annoncez anunciareis la mort du a Seigneur morte do Senhor jusqu'à ce qu'il vienne. até que ele venha. Frère, Irmão, quand nous sommes à communion, toda vez que comemos a comunhão, nous sommes à toda lipa, vez que comemos o nous pão, sommes la vie, ou que bebemos o vinho, Bible le Bible a hier, Bíblia diz o seguinte, biso, que nós, quand nous sommes à bongo, quando fizemos isso, nous sommes annoncer, estamos a anunciar, nous sommes canissa, estamos a nos lembrar kufa ya nkolo, da morte do Senhor, si vous konakoya, até o dia que ele vier, jusqu'à ce que le Seigneur viendra, até que o Senhor vier, donc kotika, nunca communion te. pararemos de comer a comunhão. C'est pourquoi si vous êtes dans une É por isso, église, se você está, au balier à communion te, ou se você diz que não se come a et comunhão, là, suspect. você é um suspeito. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. Frère, Irmão, nous biso, nós ezaka na recommandation mo baibise biso, temos a primeira recomendação que nos deixaram, tokanisaka nde liwa ya nkolo. é de se lembrar da morte do Senhor. Yango tokanisaka. É somente nisso que lembramos. Li Bible zo recommander É biso. o que a Bíblia nos recomenda, Tokanisaka. de nos lembrar. Ce n'est pas la naissance du Seigneur, Não é o nascimento do Senhor, mais c'est la mort du Seigneur. mas é a morte do Senhor. Parce que Porque ce n'est pas la naissance du não Seigneur é o nascimento do Senhor que nos péchés a été pardonnés, que os nossos pecados foram que nous perdoados, avons été rachetés. ou que nós fomos redimidos, C'est la mort mas é a morte. à la croix. É a morte da cruz, Ne bisika tozwa ki délivrance. é lá onde alcançamos a libertação. Yango faut tokanisaka. É disso que nós temos que nos lembrar. Et c'est pourquoi E é por isso tokoki kolobela elambo que te, não podemos falar da ceia sainte sainte te, sem antes da Santa Ceia, sans d'abord sem primeiro kolobela falar la fête dans le repas de la Pâque. sobre a ceia da Páscoa. Exode chapitre 12. Êxodo capítulo 12. L'Ancien Testament, No Antigo Testamento c'est l'ombre, é a sombra, le type, é o tipo il y a réalité au Nouveau da Testament. realidade do Novo Testamento. Na kuna l'Ancien Testament, Lá no Antigo Testamento, Exode 12, em Êxodo 12, una lá tomoni nkolo nzambe vimos que Deus ayebisaki bana Israel disse aos filhos de Israel esengelaki babima na Egypte, que saíssem do Egito, babima na buumbo que saíssem da servidão, na Egypte, que saíssem do Egito, esengelaki bazwa nyama tinham que pegar um animal, mwana meme pegar um cordeiro baboma ye, que fosse morto. soki babomi ye Se matar aquele cordeiro, bazwa
que pegassem o seu sangue e esfregassem nas vigas da porta e também nos dois postos da porta. O animal deverá ser comido, deverá comer a sua carne, tanto a cabeça e os pés e mesmo até as coisas interiores. Comam tudo, mas não comerão cru. E também não fervido, mas deve ser comido assado no fogo. Deve ser assado no fogo. Comam tudo. Quer a boca, comam tudo. E até as partes interiores. Aquilo que tem tido sujeira comem. O nariz que tem tido ranho comem na mesma. Comam tudo. Ou não como nariz, coma tudo. Coma tudo, embora que tenha de jeito. C'est le type de Jésus-Christ. É o tipo de Jesus Cristo. Jésus aussi est appelé l'agneau pascal. Jesus também é chamado de Cordeiro Pascal. Et Jésus est la parole. E Jesus é a palavra. Au commencement était la No parole. princípio era a palavra. La parole était avec Dieu. A palavra estava com Deus. Et la parole a été faite chair. E a palavra se fez carne. Nous, en tant que des croyants, Nós, como crentes, nous não temos tempo de escolher palavra. devons manger toute la Nós temos parole de que Dieu. comer toda a palavra de Deus. Toute la parole Toda a palavra est bienvenue é pour nous. bem-vinda a nós. Parce que l'homme ne vivra pas de Porque pain não seulement, será apenas do pão, mais de toute la parole mas de toda a palavra qui sort de la bouche de que Dieu. emana da boca de Deus. Mangez tout, Comam tudo, mais appliquez le sang mas apliquem o dans sangue les linteaux, les poteaux. nas vigas e C'est nas... le signe. É o sinal. Là, na koleka, na kotina ange Eu vou destructeur. mandar o anjo destruidor. Na koleka na butu. Eu vou passar naquela noite. Si kotamo na koleka, Agora, é quando eu passar, ange soka moni signe eza makila. o anjo, se vir o sinal do sangue Na ba porte na bino, nas vossas portas, na kobomate na bandaku na eu bino. não vou matar nas vossas casas. Na koleka likolo na Eu vou bino. passar acima de vocês. Mais bisika na komona Mas makila te. aonde eu não vir o sangue, Na koboma. eu vou exterminar Mwana moko ya liboso. todo o primogênito Les enfants d'Égypte. dos egípcios. Les enfants d'Israël, ils étaient obligés de appliquer. Os israelitas têm a obrigação de aplicar o sinal. Alors, Então, ils ont appliqué le signe. eles aplicaram o sinal Ils ont mangé l'agneau de la Pâque. e eles comeram o cordeiro pascal. Et la Bible dit, Mas a Bíblia diz et ce que les bali agneau que wana, tem que comer aquele cordeiro na le pain sans levain. com pão sem fermento. Ils ont célébré la Pâque. Celebraram a Páscoa. Nous sommes dans l'Exode chapitre 12. Estamos em Êxodo capítulo 12, Tango balier la pa, balier l'agneau. quando comeram aquele cordeiro. Lisons cela là, le verset 12. Vamos ler no verso 12. Nanda kokotanga tous les versets. Em casa você pode ler todo o Mais versículo. ici, nous allons sauter. Aqui vamos pular. Sauter ma verset msusu. Pular alguns versículos. 13. 13. Le sang vous servira de signe. E o sangue vos servirá por sinal. Et les maisons où vous serez, Nas casas onde estiverem. je verrai le sang Quando eu vir o sangue, passer par-dessus vous. passarei acima de vocês. Et il n'y aura point de pleu E não haverá matança qui vous détruise que vai vos destruir. quand je frapperai le pays d'Égypte. Quando eu bater a terra do Egito. Écoutez bien. Ouvem bem? Verset 14. Verso 14. Vous conserverez les souvenirs de ces jours Conservareis a lembrança desse dia et vous les célébrerez e o celebrarei par une fête en honneur de l'Éternel. por uma festa em honra do Senhor. Vous les célébrerez comme la loi perpétuelle E será para vós como uma lei pour perpétua vous, vos descendants. para a vossa descendência. Basala qui balia qui la Pâque. Eles comeram a Mais Páscoa, nzamba yebisi bango mas Deus disse a eles bokobomba souvenir oyo. que deverão guardar essa lembrança. Bwando sala kango Devem passar a fazer. mbala na mbala. Muitas vezes Ekokoma sikoyo se tornaria agora feti moko mpona lokumu ya nkolo. uma festa para a glória do Senhor. Bobano fetango mbula na mbula. Será festejado ano após ano. Meme na bana na bino bokobota. E mesmo até os vossos descendentes Bobano sala ngo. vão estar a celebrar isso. Verset 15. Versículo 15. Pendant 7 jours, Durante esse dia, vous mangerez le pain sans levain. comereis o pão sem fermento. Dès le premier jour, E do primeiro dia, il n'y aura plus de levain não haverá mais fermento dans vos maisons. nas vossas casas. Car toute personne Porque toda pessoa qui mangera du pain levain, que comer do pão com du fermento premier jour au 7e jour, e do primeiro ao sétimo dia, il sera retranché d'Israël. será tirado de Israel. Et le type de 3 et 7 H de l'église. É o tipo das 3 eras da igreja.
pendant toute cette salle de l'église, durante todas essas eras da igreja, le Seigneur ne veut pas de levain dans son o église. Senhor não quer fermento na sua igreja. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos. Je saute. Para pular. Verset 17. Verso 17. Vous observerez la fête de pain sans levain, Observareis a festa dos pães asmos, car c'est ce jour, porque nesse dia même que j'aurais fait sortir vos armées du pays d'Égypte. que fiz sair o vosso exército da terra do Egito. Alléluia. Amém. Vous sautez verset 26. Pulamos ao verso 26, 25 à 26. 25 a 26. Quand vous serez entrés dans le pays Quando entrarem no país que l'Éternel vous donnera, que o Senhor vos conceder, selon sa promesse, segundo a sua promessa, vous observerez cet usage sacré. observarei este culto sagrado. Frère, Irmão, mukolwana baliaki basalaki Pâques. o dia que eles celebraram a Páscoa, Nzambe atindaki ange destructeur. Deus mandou o anjo destruidor. Bomaki pe bana liboso. Ele matou também todos os primogênitos. Bibembe par-ci par-là. Houve muitos mortos aí, Mais na bandako ba Israël. mas na casa dos israelitas, Sika ezalaki na basigne, onde tinha um sinal il y aplicado, avait la sécurité. lá estavam em segurança. Ils étaient bien protégés. Estavam bem protegidos. C'est pourquoi vous et moi, É por isso vocês e eu nous devons appliquer les signes. temos que aplicar o sinal. Les signes aujourd'hui, O sinal hoje que nous devons appliquer, que devemos aplicar c'est le sang du Seigneur Jésus. é o sangue do Senhor Jesus Cristo. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. Et ce n'est pas le sang chimique E aujourd'hui. não é o sangue químico hoje, C'est son esprit. mas é o seu Espírito. Recevez le Saint-Esprit Receba o Espírito Santo dans ton cœur. no teu coração. Frère, Irmão, il faut naître de nouveau. você deve nascer de novo. Nous devons être en contact avec le Seigneur. Nós temos que estar em contato com o Senhor Jesus. Le christianisme, O cristianismo ce n'est pas seulement venir à l'église. não é apenas vir à igreja. Oh, dimanche, je viens à l'église Ou domingo vou à avec la igreja Bible. com a minha Je Bíblia. vais chanter. Eu vou cantar, Je vais faire ceci. vou fazer isso. Ce n'est pas ça le christianisme. Não é isso o cristianismo. Le O christianisme, cristianismo c'est la vie de Christ é a vida de Cristo. en vous et Em en moi. você e em mim. Le monde, O mundo, les gens as pessoas doivent voir devem ver la vie de Jésus a vida de Jesus sur nous. sobre nós. Pas comme des gens, E não como pessoas on dit nous sommes des croyants, des que dizem que somos chrétiens, nous crentes sommes du cristãos, que message, somos da mensagem, mais dans la vie pratique, mas na zéro. vida prática zero. Vous vivez comme le monde, Vivem como o mundo, vous agissez comme le monde, agem como o mundo vous faites tout comme le monde. e fazem tudo como o Ça, ce n'est mundo. pas le christianisme. Isso não é o cristianismo. Il faut que la parole É necessário que a palavra doit entrer dans nos cœurs. entre nos nossos corações. Je vous ai dit ce jour-là, Vos disse naquele dia, frère, irmão, Sim. irmã, soso ya mwasi, que uma galinha, ndeke ya mwasi, uma ave, akoko bwaka maki na ye, pode pôr o seu ovo, maki kitoko, pode pôr um ovo bonito avandeli yango, e sentar em cima dos ovos. Mas maki wana, aqueles ovos, soki ezalaki na contact de se não te, estavam em contato, c'est-à-dire soso ya mwasi quer wana, dizer, se aquela galinha, soki azalaka na contact de se te, não estava em contato na soso ya mobali, com o galo, maki wana ata 2 mois, 3 mois, mesmo 6 se aqueles mois, ovos fizerem 2, 3, 6, ou mesmo um ano, maki ekotikala koteka aqueles ovos nunca vão eclodir. maki wana ekobota Aqueles bana ovos te, nunca vão eclodir. suka nango ekopola, Por fim, vai mesmo apodrecer. parce que Porque ces œufs-là Porque aqueles n'ont ovos pas été fécondés não foram fecundados par l'oiseau mâle. pelo galo. Bavandela yango na soso ya mobali te. Não foi aí aquecido pelo galo. Aujourd'hui, c'est la même chose avec nous. Hoje a mesma coisa conosco. L'église est comme une femme. A igreja é como uma mulher. Et l'église, ce sont des hommes et des E a femmes. igreja são homens e mulheres. Tant que nous sommes ici, Enquanto estamos aqui pour manifester la vie de Dieu, para manifestar a vida de Deus, chacun de nous, cada de nós il faut tous avoir un contact avec Jésus. temos que estar em En tant contato que com notre Jesus. époux. Ele sendo nosso esposo. Oh, mon frère, ma soeur. Oh, meu irmão, minha irmã. Trois enfants. Você filho. Ozala,
Não deposita a tua fé no teu pai e na tua mãe. Que a minha mãe crente está na mensagem, meu pai está na mensagem, então eu também vou ser salvado por meu pai estar na mensagem. Não. Você como filho, e você que já creu, faça a tua experiência pessoal de ti e o teu Deus. Irmão, não temos mais tempo de falar ou não Deus de Paulo, Deus de Pedro, ou Deus de Branham, ou Deus de Frank. Aquele Deus que eles adoraram, que com eles fizeram a experiência, nós também procuremos que cada um de nós faça a experiência pessoal com o nosso Deus. Vê na verdade que na verdade que Deus é real. Et Dieu est vivant. E Deus é vivo. Il est le même hier. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. C'est ça, mes frères et sœurs. É isso, irmãos e irmãs. As pessoas morreram naquela mesma noite. Era o dia que Deus lhes fez sair. Que eles saíssem do Egito. Saiam da escravatura. Saiam da terra do Egito. Eles saíram depressa. Deus disse a eles que a Páscoa que eles celebraram, que eles comeram, é o sinal da sua saída, da sua libertação. Disse ele que nunca poderão se esquecer. Tinham que passar a praticar aquilo sempre. Israël, dans l'Ancien Testament, no Antigo Testamento, chaque année, havia se tornado o hábito de que cada ano celebrasse a festa da Páscoa. C'était la fête de pain sans levain. É que a festa de pães ou pão sem fermento ou pães asmos. Deus disse a eles, mesmo quando forem à terra prometida, quando forem a Canaã, quando entrarem em Canaã, não se esqueçam, devem fazer sempre isso. Il y a Exode 12. É que lemos em 26 do Êxodo 12. Quand vous serez entrés quando entrarem dans le pays de Canaan, dans le pays na terra que l'Éternel vous a donné, que o Senhor vos deu, vous donnerez selon sa promesse. E que vos deu segundo a sua promessa. Vous observerez cet usage sacré. Observarei este culto sagrado. Et lorsque vos enfants, e quando os vossos filhos vous diront, vos perguntarem, que signifie pour vous cet usage? O que significa para vós este culto? Vous répondrez, respondereis, c'est le sacrifice de Pâques. É o sacrifício da Páscoa. En l'honneur de l'Éternel. A honra do Senhor. Qui a passé par-dessus. Que passou acima. Les maisons des enfants d'Israël. Da casa dos filhos de Israel. En Égypte. No Egito. Lorsqu'il frappa l'Égypte. Quando ele feriu o Egito. Et qu'il sauva nos maisons. E que salvou as nossas casas. Le peuple s'inclinera et se prosternera. E o povo se inclinou e se prostrou. Et comme une loi perpétuelle. Havia se tornado uma lei perpétua. C'était une loi de souvenir. Era uma lei de lembrança. Pour les enfants d'Israël. Para os filhos de Israel. Alors pour nous. Então para nós. Aujourd'hui c'est la même chose. Para nós é a mesma coisa. Israël. Ils ont sorti dans l'esclavage. Eles saíram da escravatura. Pour eux c'était la sortie. Para eles. Charnelle. Foi a saída carnal. Dans un pays physique, num país físico, pour aller dans un pays de la promesse physique aussi. Para ir também numa terra da promessa física. C'était la sortie charnelle. Era a saída carnal. Mais nous aujourd'hui, mas nós hoje, c'est la sortie spirituelle. Nós aqui é a saída espiritual. Nous avons été délivrés. Nós fomos libertados. Espiritualmente. Nous sommes sortis. Nós saímos. Espiritualmente. Da la vie du péché. Da vida do pecado. Nous sommes sortis. Nós saímos. Espiritualmente. Dans les faux enseignements. Dos falsos ensinamentos. Dans les fausses doctrines. Das falsas doutrinas. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Pour Israël, para Israel, era o dia que Deus havia lhes libertado da servidão. Para nós, c'est à Golgotha. Foi em Golgotha. C'est la mort du Seigneur. É a morte do Senhor. À Golgotha. Em Golgotha. La mort du Seigneur. A morte do Senhor. E ele nos trouxe la délivrance. Nos trouxe a libertação. Ele la vie. Nos trouxe a vida. Ele
Et même les biso, nos trouxe a libertação, nos trouxe o perdão do pecado. C'est pour cela que Jésus a dit. É por isso que Jesus disse C'était le jour que foi o dia em que as pessoas Israël se preparava para fêter la Pâque. Para festejar a Páscoa. Alors, como é que pré? Então estavam prontos. Os discípulos perguntaram ao Senhor: queres que nós preparemos onde a festividade da Páscoa? Como lemos em Mateus 26. Jesus disse: se vão a uma certa cidade, a um homem, digam aquele homem que o mestre manda te dizer. Diz que o seu tempo está próximo. Que tempo havia chegado? Era o seu tempo de morrer. Que estava pronto. Então, digam que o mestre nos mandou. Nos disse que viemos preparar aqui a Páscoa. Que lhe mostre. Que vos mostre onde é que vai preparar a Páscoa. Os discípulos fizeram aquilo que o Senhor havia lhes ordenado. E prepararam a Páscoa. Dans le lieu où le Seigneur les a montrés. No lugar em que o Senhor havia lhes designado. Justement, os discípulos foram e encontraram também alguém como o Senhor havia lhes mandado. Quando viram aquele homem, entrou naquela casa da mesa, entraram e lhe disseram: Senhor, o Senhor nos mandou te dizer que nos mostra o lugar onde vai preparar a Páscoa. Então ele mostrou o lugar. Era um prédio. Era um prédio mobilado. A Bíblia diz que quando chegou a tarde, começaram a comer. E chegada a tarde, il s'est mis à table avec les 12. Ele pôs-se à mesa com os 12. Frère, irmão, irmã, a Santa Ceia não é comida de dia. Também não é comida de manhã. Aquilo é comida à tarde. Por isso que chamamos é de refeição ou ceia do Senhor. É uma refeição da tarde. Em Kikongo é chamado de jantar. Como um jantar, uma refeição. Uma refeição da tarde. Mesmo Israel, para celebrar que Pâque nós sacrificaram seu cordeiro à tarde. Si vous lisez à la maison, se lerem em casa, dans le verset 6, no versículo 6, Exode 12, de Êxodo 12, Bíblia diz: vous les garderez, e o guardareis, que l'agneau, aquele cordeiro, jusqu'au 14e jour, até o 14º dia desse mois, desse mês, et toute l'assemblée d'Israël, e toda a congregação de Israel, l'immolera entre les deux soirs, o sacrificará ao cair da tarde. Ao cair da tarde, entre les deux soirs, ao cair da tarde, les deux soirs, aquele cair da tarde é o momento que o sol vai pôr-se. Quando o sol vai pôr-se, vers 18 heures, às 18 horas. Quando o sol vai pôr-se naquele momento. Aqui também o Senhor, em Mateus 26, diz, quando chegou a tarde, ele assentou-se na mesa com os discípulos. Aqui era a ceia da Páscoa. Judas estava lá presente. Judas comeu. Ele participou da ceia da Páscoa. Mas ele não participou na Santa Ceia. Antes da Santa Ceia, o demônio entrou em Judas. Judas havia se precipitado. Ele foi-se. Ele foi procurar os sumos sacerdotes e com os outros para virem parar o Senhor. Durante a ceia da Páscoa, Judas comeu no mesmo prato com Jesus. Por isso que o Senhor disse: aquele que come comigo, não importa aquele que vai me trair. Antes disso, ele até disse: onde vocês estão, discípulos? Um de vocês me trairá. Os discípulos começaram a perguntar: será que sou eu? Será que sou eu? Pedro perguntou. Jesus disse: aquele que põe a sua mão no mesmo prato que eu, ele é que vai me trair. Era o amigo próximo do Senhor. Comeram até no mesmo prato. Quando ele fez aquilo,
Judas como é triste. Judas estava bem triste. C'était pendant les repas E era durante a de ceia la Pâque. da ceia da Páscoa. C'est ça nous avons lu. É isso que nós lemos. Pendant, Enquanto, verset 21. verso 21. Pendant qu'il mangeait, Enquanto comiam, il lui dit, ele disse: je vous le dis, Eu vos digo, en vérité, em verdade, l'un de vous me trahira. um de vocês me trairá. Maintenant, Mas agora, ici dans le verset 26, aqui no versículo 26, écoutez bien. ouvem bem. Pendant qu'il mangeait, Enquanto comiam, Jésus prit du pain Jesus tomou o pão et après avoir rendu grâce, e depois de render graças, il le rompit. ele partiu. Ici, Aqui c'est l'institution de la Sainte é a Seine. instituição da Santa Et Ceia. mon frère Franck Alobi, Isso é que o irmão Frank disse, ce que ça n'a sujet. que se tem um sujeito Oyo batu batei batie mokulu que os mingi. pregadores colocaram muita confusão, que entendem mal, C'est sujet de la Sainte é Seine. o sujeito da Santa Ceia. C'est mal interprété. É mal interpretado, C'est mal pratiqué. é mal praticado também. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Notre Seigneur O nosso Senhor a institué la Sainte Seine. instituiu a Santa Ceia, C'était presque avant foi quase antes sa crucifixion. antes do seu crucifixo, antes que fosse crucificado à cruz. Ne Tiangwana a institué la Sainte Seine. É aí onde ele instituiu a Santa Ceia Et il a inauguré la Sainte Seine. e inaugurou a Santa Ceia, Il a enseigné ses disciples. ensinou os seus discípulos. Et à partir de ce E a moment-là, partir daquele momento, les repas de la Pâque, a ceia da Páscoa, a ceia da Páscoa a été brisé havia sido quebrada pour nous les croyants du Nouveau Testament, para nós os crentes do Novo Testamento, pour l'Église du Nouveau Testament. para a igreja neotestamentária. Nous ne célébrons plus la Pâque. Não celebramos mais a Nous Páscoa, célébrons la Sainte Seine. nós celebramos a Santa Ceia. Pendant ce repas, Durante esta ceia, le Seigneur o Senhor a pris seulement un pain. tomou du pain. apenas um pão Et puis, il a pris du pain, e depois, a Bíblia diz que depois tomou o pão, a rendu grâce, a ele bondeli, rendeu graças a ele, orou. Ele abençoou aquele a pão birozu, a bolia. e disse: tomem e comem, Oyo ezali nzoto na ngai. isto é o meu corpo Oyo koniokama mpo na bino. que vai ser fustigado por vocês. Osalaka boye mpona kokanisaka ngai. Fazem isso em memória de mim. Azwi vinho mpe, Pegou também o vinho, apesi bango bamela. deu a eles que bebessem. Alakisi abondeli na nzambe. Primeiro orou a Deus: Oyo eza makila na ngai. este é o meu sangue Oyo kosopana mpo na bino. que será derramado por Mpona vocês kolimbisa masumu na bino. para a remissão dos vossos pecados. Mon frère, ma sœur, Meu irmão, minha irmã, ce n'est pas le pain não é o pão qui est littéralement le corps de Jésus. que é literalmente o corpo de Jesus. Lipa eza lipa. O pão é um pão, Eza pena nzoto te. não é na verdade o corpo Ya Yesu de Kristo. Jesus Cristo. Eza type. É apenas um Eza tipo, symbole. é apenas um símbolo. Eza tendenge ba catholique ba te. É como os católicos pregam. Oyo penza yango yango pena Isso nzoto. mesmo é literalmente o corpo do Senhor. Les prêtres catholiques, Aqueles padres católicos, ils mentent. eles mentem, Aokosa bandimi. eles enganam os crentes. Eza pena nzoto ya Yesu. É na verdade o corpo de Jesus? Non. Ce Não, n'est pas le corps littéral de Jésus. não é o corpo literal de Jesus, C'est un symbole. mas é um símbolo. Quand Jésus Quando Jesus présentait ce pain, apresentava o pão, que prenez, mangez, ceci est que mon disse: corps. toma e come, que isto é o meu corpo, Jésus azalaki nano déjà on a. Jesus ainda estava aí presente. Nano babaki eguzi Ainda não havia sido crucificado na cruz. ndenge ni lipa wane koma E nzoto. como é que aquele pão poderá ser o corpo literal? É apenas um símbolo. Tangu Yesu Quando Jesus azopresente bango vinho, apresentava eles o vinho, makila ya o Yesu sangue de Jesus ezalaki na kokule na kati ya nzoto. ainda corria nas suas veias. Comment ma vinho ekoma makila? E como é que o vinho poderá ser literalmente o Ce sont sangue? seulement des symboles. São apenas símbolos. Le pain Pão que nous mangeons que nós comemos à la Sainte na Seine, Santa Ceia, mon frère, meu irmão, symbolise simboliza le o corps corpo. de Jésus O corpo de Jesus crucifié à la croix, crucificado na cruz, brisé partido, Maltraité. maltratado à cause de nous. por causa de nós. D'une part, De uma parte, c'est le corps du Seigneur, é o corpo do Senhor, ce pain-là. é aquele pão aí. D'autre part, E de outra parte, le pain o pão symbolise simboliza l'Église, a igreja, qui est le corps de Jésus. que é o corpo de Jesus. Nous avons lu, frère Franck avait dit, Irmão Frank disse dans Colossiens, em Colossenses, il a dit que, ele disse, Philippiens de Colossiens, il a dit que acho que Colossenses ele disse Jésus, c'est lui la que tête, Jesus ele que é a cabeça, tête suprême é a cabeça suprema de l'Église, da de igreja, son Église. da sua igreja. Et son Église, E a sua igreja
C'est le corps de Jésus. É o corpo de Jesus. Nous, en tant qu'Église, Nós, como igreja, nous sommes le corps mystique de Jésus. somos o corpo místico do Senhor Jesus. Oui, Sim, l'Église du Seigneur, a igreja do Senhor c'est le corps de Jésus. é o corpo de Jesus. Lui, la tête. Ele sendo a cabeça. Nous sommes le corps. E nós somos o corpo. Et le corps a plusieurs E o membres. corpo tem muitos membros. Ndenge lipa ezalaka, Como tem tido assim o pão, tokozongo tobuki-buki vamos yango, pegar e vamos partir aquele pão epesi yango pa chaque e membre. distribuir a cada membro, Ndenge mpe nzoto ya Yesu como também eza nzoto moko, é o corpo de Jesus, um só eza na corpo, bamembre ebele. mas que tem diversos membros. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos, Ce pain esse pão symbolise simboliza le corps o corpo, de Jésus-Christ crucifié. o corpo de Jesus Cristo crucificado na cruz. En réalité, mes frères, Na verdade, meus irmãos, c'est à la croix é na cruz, de é na Golgotha cruz de Gólgota, que nous avons été rachetés. aonde fomos resgatados. Oh, mes frères et sœurs, Oh, irmãos e irmãs, notre Seigneur a beaucoup o souffert. nosso Senhor sofreu muito. Il est allé à Gethsemane. Ele foi a Getsemane. Il a passé par l'épreuve. Ele passou por provas. Il a prié le Seigneur. Ele orou ao Il a Senhor. prié le Père. Ele orou ao Pai. Il était allé avec ses disciples. Ele foi com os seus discípulos. Babondeli, babondeli, babondeli. Eles oraram e oraram. Yesu amoni pasi ya komonda. Jesus viu o sofrimento que ele poderia padecer. Alingaki apima. Ele queria se esquivar. Mas Amoni moya kimeza ele te. disse, não tinha como se esquivar. Soki akufite. Se ele não morrer, Yo nanga tolinga kozwa você salite. e eu não poderemos ser salvos. Ya fali akufa kaka. Ele deveria morrer na mesma. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Jésus a beaucoup souffert, frère. Jesus sofreu muito, irmão. Aucun homme Nenhum homem sur la terre, sobre a terra, depuis que le monde a desde commencé, que o mundo si começou vous qui le voici là, até que o mundo terminar, souffrance de Jésus a o mon équipe. sofrimento que Jesus padeceu, Moto moko te déjà. nenhuma pessoa alguma vez pode padecer e padecerá. Não há ninguém, irmão. Frère, Irmão, Jésus a été maltraité. Jesus foi maltratado. Bafiga qui est pour nanga Ele foi ofendido por vocês. ba cracher là qui est. Ele foi cuspido. Ba latie ko Lhe tianzube. colocaram coroa de espinho. Ko beta ye. Ele foi batido. Kolongole bilamba. Lhe tiraram a roupa. Ba maltraité ba salie nyo. Ele foi maltratado. Eles fizeram tudo o que eles quiseram. Oh, mes frères et sœurs. Oh, meus irmãos. C'est pourquoi, É por isso, quand nous célébrons la Sainte Seine, quando celebramos a Santa Ceia, nous avons estamos a lembrar da morte do Senhor Jesus. d'une Uma part, parte ça nous donne la tristesse. nos dá tristeza. C'est son mawa. Aquilo nos dá tristeza. Douleur. Aquela dor. Toli lambo. É quando comemos Mawa a ceia. mingi na motema. Grande tristeza no coração. Douleur. Uma grande dor. Mes frères, Meu irmão, ce jour-là, j'avais vendredi, quand j'étais là au bureau, na sexta-feira, quando estava no j'étais gabinete, en train de méditer, de lire estava a meditar, eu estava a les ler souffrances de notre o Seigneur. sofrimento do nosso Senhor. Mes frères, j'ai pleuré comme Meu un enfant. irmão, eu chorei como uma criança. Aí quando lá na bureau, na leli, Eu chorei no gabinete mesmo. passe por amor aqui O sofrimento que o Senhor padeceu por mim. J'ai beaucoup pleuré. Eu chorei muito. Le Seigneur a beaucoup souffert à cause de moi. O Senhor sofreu muito por causa de mim. Le Seigneur qui yon n'a de kufa. Você é o que deveríamos morrer. Não. De ver aquele tipo de sofrimento. Mais yé, Mas ele a komaki, se tornou. lisumu, Ele se tornou pecado on a yon nanga. para que você e eu. Yesu a komaki lisumu. Jesus se tornou pecado. Mais a komaki mosumu. Mas não se tornou pecador. Il est devenu péché. Ele tornou-se pecado. C'est pourquoi É por isso l'Esprit l'a quitté. que o Espírito lhe deixou. Il a pleuré à la croix. Ele chorou aí na cruz. Eloi, Eloi. Ele disse, Eli, Eli, Lama sabachthani. lama sabatani. Cela signifie mon Dieu, mon Dieu. Significa, meu Deus, Pourquoi m'as-tu abandonné? por que me abandonaste? Il est resté seul à la croix. Ele ficou aí sozinho na cruz. L'homme Jésus. O homem Jesus, L'Esprit l'a quitté. o Espírito lhe deixou. A komaki lisumu. Ele tornou-se pecado On a yon ngai. por você e eu. Il a beaucoup souffert à la croix. Ele sofreu muito na Quelle cruz. souffrance, mon frère. Que sofrimento, meu irmão. Tant que tu l'as tu kanisa Quando yé. vemos assim, nós nos lembramos dele. Tristesse, frère. Aquela grande Et puis, tristeza. quand nous pensons aux souffrances du E também quando Seigneur, pensamos no sofrimento do Senhor, un véritable croyant, verdadeiro crente ou cristão a cause na posa que ça m'a soumuté. não terá mais prazer de ir cometer pecado. Si vous continuez à faire là, C'est vrai. vous continuez
amener la vie du péché, Se continuar a vida si do vous pecado, continuez à aller au se monde, continuar a ir ao mundo, continuez votre se vie de continuar com aquela péché, tua vida do la pecado, vie de a vida de prostitution, la prostituição, vie vida de d'adultère, adultério, toutes ces sortes de vies e todo esse que tipo vous de continuez vida à que faire. você continua a Mon fazer, frère, ma sœur, meu irmão, minha c'est irmã, une honte pour é uma toi. vergonha para você. Cela montre que Aquilo tu mostra n'as pas encore compris que ainda não ce que le entendeste Seigneur a fait pour aquilo que o toi. Senhor fez por você. Il a souffert depuis Ele sofreu desde 9 heures. desde a nona hora, 9 heures jusqu'à 15 heures. desde a nona hora até a 15ª hora. L'agneau de la Pâque a été immolé au soir. O cordeiro pascal foi sacrificado à tarde. Jésus est mort le soir, E Jesus morreu à tarde, à 15 heures du soir. às 15 horas, às 3 horas da tarde, 9 heures à la croix. às 9 horas na cruz, Depuis que tu as cruz, desde que foi crucificado na cruz às 9, jusqu'à 15 heures. até às 15. Quelle souffrance, mon frère. Mas que sofrimento, meu irmão. Je crois que c'est. Lisons cela, parfois nous sommes enseignants dans nos fondants. Vamos ler para que tenhamos uma ideia. Lisons cela, je vois. Ça se trouve dans. Allons dans Marc. Vamos ao livro de Marcos, Marc chapitre 15. em Marcos capítulo 15. Marc 15, verset. À partir du verset 14, Marcos 15, do verso 14. à la maison, vous pouvez lire les souffrances du Seigneur. Em casa pode ler todo o capítulo falando sobre o sofrimento do Senhor. Et pour gagner le temps, Para ganhar o tempo, je vais lire où il a été crucifié à partir de 9h jusqu'à 15h, il est foi mort. crucificado desde as 9 até as 15. Marc 15, Em Marcos capítulo 15, nous sommes dans les versets, alors dans les versets 24 à 25. vamos ao verso 24 até 25. Ils le crucifièrent E o crucificaram et se partagèrent ses vêtements e partilhavam as suas vestes en tirant au sort e fazendo sorteio pour savoir ce que chacun aurait. para saber aquilo que cada um obteria. 24, ils le crucifièrent. 24 disseram que lhe crucificaram Il va cabo libe bilamba na e ye. depois partilhavam as suas vestes. Oh bala se kwana ria. Jésus alaki bolumbu na Jesus kwa. estava aí nu na cruz. Ba crucifié ye. Lhe crucificaram. Maintenant le verset 25. Agora o verso 25 C'était la troisième foi heure a terceira hora quand ils le crucifièrent. quando lhe crucificaram. C'était la troisième heure. Foi a terceira hora. La troisième heure, c'est 9h du matin. A terceira hora, acho que é 9 horas da manhã. Je crois. Bon, là, tu as la Bible dans la lingala. Deixa eu ver na minha Ah, bah, la Bíblia troisième ligada. heure, mais c'est 9h du matin. Mas é mesmo 9 horas da manhã. Je vais lire d'abord cette Bible de lingala. Vou ler aqui na Bíblia de Permettez-moi. Lingala. E vamos interpretar. Marc 15, Em Marcos 15, verset 25. verso 25. Totanga lingala yodini. Vamos ler o que, é que diz a versão Lingala. Ah, ezalaki na ngonga ya libwa ya tongo. Era na hora 9, Tango batie ye na kuruze. quando ele foi crucificado. C'était à la 9h. Foi na hora 9. Il va dire à la troisième A heure. Bíblia diz na terceira hora. Quand ils le crucifièrent. Quando lhe crucificaram. 9h du matin batie na kuruze. 9 horas da manhã foi crucificado na cruz. Ayeko kufa na 15h. E veio morrer às 15 horas. Tozaka na Marc 15, parce que 15 Sempre fois. em Marcos 15, Tozo sauter pour gagner le temps. pulando para ganhar o tempo. Verset 33. Versículo 33. La sixième heure était venue. E chegada a hora sexta, Il y eut des ténèbres houve trevas sur toute la terre sobre toda a terra, jusqu'à la 9e heure. até a 9ª hora. Tangu 12h beti, Quando bateu 12 horas, frère, irmão, 6e heure c'est 9, c'est 12h. a sexta hora para nós é 12 horas. C'est 12h. É 12 horas. Baba qui est à 9h. Foi crucificado às 9, Tangu 12h beti, e quando tocou 12 horas, frère, irmão, molili continua mokili mobima. houve trevas no mundo inteiro. Mokili mobima molili. O mundo todo estava sombrio com trevas. Moya yoki soni ya kotala le créateur le bolumu le kurus. E o sol envergonha-se de ver o seu Criador nu na cruz. Molili. E houve trevas.
Et continue depuis 12 heures desde as 12 horas jusqu'à 15 heures. até as 15 horas. 3 heures du matin et 3 heures du temps. 3 horas de tempo Molili. que houve trevas. Na ba évangéliste muso otangi. Outro evangelista você pode ler. Balobi que Disseram même tremblement de terre que salamante. houve até terremotos. Ma banga itasuki. As pedras se fundiram. Et la voile du temple a été déchirée. E o véu do templo rasgou-se. Depuis le haut jusqu'en bas. De cima até embaixo. C'était le jour où le Seigneur a été crucifié. Foi o dia em que o Senhor foi crucificado. Écoutez, il est mort à 15 heures. Vamos ouvir que ele morreu às 15 horas. 34. 34. Et à la 9e heure, Na nona hora, Jésus se cria d'une voix forte. Jesus gritou com uma voz forte: Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani. lama sabatani. Ce qui signifie, Que quer dizer: mon Dieu, meu Deus, pourquoi m'as-tu abandonné? por que me desamparaste? Quelques-uns de ceux qui étaient là et l'ayant entendu dire, voici l'appel Élie. Alguns estavam aí, ouviram dizer e disseram. Et l'un d'eux courut, E um deles correu remplit une éponge de vinaigre, e pegou uma esponja de et vinagre l'ayant fixé un roseau, e tendo-lhe colocado sobre uma et lui fissura, donna à boire, ele deu a beber, en disant, dizendo, laisse, deixa. voyons si Élie viendra les descendre. vejamos se Elias virá. 37. 37. 34 de Tangi, 34 lemos. 34 de Tangi. 34 Et lemos. à la 9e heure, Na hora 9, Jésus s'écria Jesus gritou d'une voix forte, Élie, de uma Élie, voz lama forte: sabachthani. Eli, Eli, lama sabatani. Kaga na 9 heures, wana, Somente naquela mesma hora, c'est-à-dire 15 heures du matin, quer 15 heures du dizer, soir. às 3 horas da tarde. Non, 9e heure, c'est 15 heures. A hora 9, às 15 horas. Na verset 37, Balubi, No verso 37 disseram: mais Jésus, Mas Jesus, ayant poussé un grand cri, tendo dado um grande grito, expira. ele expirou. Akufi na. Ele morreu. Então 15 heures por aqui, Quando chegou aquelas 15 horas, akufi. ele morreu. Mes frères, Meus irmãos, depuis 9 heures desde as 9 horas, du matin, desde as 9 da manhã, Papa Kakiye, que foi crucificado, si 15 heures aí kufa. até 15 horas que ele veio morrer. Quelle souffrance! Mas que sofrimento! C'était pour toi et moi. Era para você e eu. À la croix de Golgotha, Na cruz de Gólgota, ne bisika tozoa qu'il pardonne nos péchés. é onde alcançamos o perdão dos nossos Bisika pecados. tozoa qu'il a É vu onde alcançamos a vida. la mort du Seigneur Jésus A morte do Senhor Jesus et même lui sur la vie nos éternelle, trouxe a vida la eterna, délivrance. a libertação. Et à la mort du E a Seigneur, morte do à Senhor Golgotha, em le Gólgota, Seigneur o Senhor a vaincu la mort, venceu a morte, a vaincu l'enfer, venceu o inferno a vaincu e Satan. venceu Satanás. Et en Jésus-Christ, E em Jesus Cristo nous sommes plus que somos mais vainqueurs. do que vencedores. C'est pourquoi É por isso, Paulo dit, Paulo em disse, Coríntios 15, é o de Coríntios 15, 55 a 57. Ô moro, Ô onde está o guilhão? onde está o teu guilhão? Pourquoi craindre la mort? Por que temer a morte? Jésus a vaincu la mort. Jesus venceu a morte. Então, akufa kile Quando kulusu. morreu na cruz, Alongola kiazo kitonga yaliyo. ele tirou o guilhão da morte. A morte não tem mais poder para você e eu. C'est pourquoi Jean, É por isso, João, dans l'île de Patmos, na ilha de Pátimo, l'Apocalypse, é Apocalipse, chapitre 1er, no primeiro capítulo, verset 18, verso 18, quand il a vu, lá quando ele viu, le Seigneur lui a dit, e o Senhor lhe disse, dans le verset 18, no verso 18, il est vivant, e que eu vivo, je suis vivant, eu sou vivo, Jésus est vivant, Jesus está vivo, il n'est pas mort, ele não está morto, il a été crucifié, ele foi crucificado, il est allé ele foi dans les lieux inférieurs, até nos lugares inferiores, lá mesmo, dans le séjour des morts. na estadia de mortos. Satan pensait que Satanás pensava il a vaincu. que ele venceu, Le troisième jour, e no terceiro dia, comme la Bible dit, uma Bíblia diz,
Mon oint O meu ungido ne verra jamais la corruption. nunca verá corrupção. Jésus n'a pas voulu compléter la troisième jour. Jesus não quis completar o terceiro dia, Parce que c'est dans la troisième jour porque é no terceiro dia que la corruption que a podridão atteint atinge o la corpo, mort. que atinge a morte. Avant que la corruption l'atteigne, Antes que a corrupção l'atingisse, Jésus est ressuscité. Jesus ressuscitou. Le premier jour de la semaine, Primeiro dia da semana, c'était le dimanche. num certo domingo, Le matin, e numa manhã, il est mort le vendredi. ele morreu na sexta-feira. Samedi est passé. E no sábado passou, Dimanche le e matin, domingo de manhã, Jésus est ressuscité. Jesus ressuscitou. Il est vivant. Ele está vivo. Il est dit ici à l'Apocalypse, Ele diz aqui em Apocalipse, à Jean, diz a João, le vivant. o vivo. J'étais mort. Eu estava morto. Verset 18. Verso Voici, 18. E eis je suis vivant que estou vivo au siècle des siècles. pelos séculos dos séculos. Je tiens E eu tenho les clés nas minhas mãos a chave amor. da morte et du séjour des morts. e da estadia de mortos. Alléluia. Amém. Jésus est vivant pour nous. Jesus está vivo por Il a nós. vaincu pour nous. Ele venceu por nós. Frère, Irmão, c'est pourquoi, é por isso, quand nous pensons à Golgotha, quando nós pensamos em Gólgota, irmão, il y a des fois nous sentons la tristesse, por vezes nós sentimos a tristeza, la souffrance de Jésus. o sofrimento de Jesus. D'autre part, Outra parte, quand nous mangeons la Sainte Seine, quando comemos a Santa nous Ceia, avons la joie. nós temos alegria. Nous avons la Nós joie. temos alegria. Parce que Porque Jésus Jesus nous a délivrés, nos libertou, nous a sauvés. nos salvou. C'est pourquoi É por isso, la Sainte Seine, a Santa Ceia c'est la fête é a festa, des é a croyants. festa dos crentes, C'est la fête é a festa des vainqueurs. dos vencedores. Alléluia. Amém. Et le pain E o pão de la Sainte Seine da Santa Ceia doit être la pain sans levain. deve ser um pão sem fermento. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. D'une part, De uma parte, le levain signifie o fermento significa des fausses doctrines. as falsas doutrinas. L'église du Seigneur Jésus. A igreja do Senhor Jesus, Dans l'église du Seigneur, na igreja do Senhor, on ne peut pas trouver, ça ne peut pas trouver la fausse doctrine. não pode se encontrar a falsa doutrina. Dieu ne veut pas la fausse doctrine dans son église. Deus não quer a falsa doutrina na sua igreja. Parce que Porque Jésus est la parole. Jesus é a palavra. Et son église, E a sua igreja il est appelé é chamada l'épouse des paroles. esposa palavra. L'église du Seigneur, A igreja do Senhor ça ne peut pas trouver la fausse doctrine. não pode se encontrar lá dentro a falsa Parce que doutrina. l'église du Seigneur, Porque a igreja do Senhor c'est l'appui é o apoio et la colonne de la e vérité. o baluarte da verdade. D'une part, De uma parte, les levains, ce sont des fausses doctrines. fermento são falsas doutrinas. Oui, mes frères et sœurs, Sim, meus irmãos, ce sont des fausses doctrines. são falsas doutrinas. D'autre part, E de outra parte, c'est la vie du péché. é a vida do pecado, Les levains. o fermento. Toliaka lipa ya sense ezalaka na livino te na levire te mpona nini eza nzoto ya nkolo. O pão da Santa Ceia não tem fermento. Nzoto ya nkolo ekoza na mateya lokuta te. E o corpo do Senhor não pode ter falsas doutrinas. Eglise ya nkolo ekoza na mateya A igreja lokuta do te. Senhor não pode ter falsas doutrinas. Oui, mes frères, Sim, meus irmãos. c'est la signification du levain. É o significado de fermento. Lisons Matthieu 16, Vamos a Mateus 16, verset 6. Mateus 16, verso 6. Matthieu 16, 6. Mateus 16, 6. 6 à 8, 6 a 8. nous allons sauter. E vamos pular. Jésus leur dit, Jesus disse a eles: gardez-vous avec soin guardai-vos com todo cuidado du levain des pharisiens et des sadducéens. do fermento dos fariseus e saduceus. 7. 7. Les disciples raisonnaient Os discípulos à pensavam eux-mêmes neles mesmos et disaient, e diziam: c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. é porque não compramos pão. Jésus les a connus. E Jesus, conhecendo, Dit, disse: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, por que vocês pensam em vós mesmos, gens de peu de foi, pessoas de pouca fé? c'est que vous n'avez pas pris de pain? É porque vocês não terem comprado pão. Sautons au verset 11 à 12. Pulamos ao verso 11 a 12. Comment ne comprenez-vous pas Como é que não compreendem que ce n'est pas au sujet du pain que não é o sujeito de pão que je vous ai e parlé, eu vos falei,
Gardez-vous du levain des pharisiens et des E sadducéens. guardai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. 12. 12. Alors, Então, ils comprirent que eles entenderam ce n'était pas du levain du pain que não era do fermento do pão qu'il avait que dit ele havia dito de se garder, deles se cuidarem, mais mas c'est de l'enseignement é do ensinamento des pharisiens et des dos sadducéens. fariseus e saduceus. Les amateurs à l'okuta ya bafarisien na São os basadducéens. ensinamentos dos fariseus e saduceus. Ok, banamateur à Tenham l'okuta. cuidado com os falsos Église ensinamentos. de Dieu, faites attention à Igreja la de Deus, fausse doctrine. cuidado com falsas doutrinas. Dieu ne veut pas la fausse doctrine dans son église. Deus não quer a falsa doutrina na sua igreja. Le levain signifie O fermento significa de fausses doctrines. falsas doutrinas. De l'autre côté, E do outro lado, le vin o fermento signifie significa la vie du péché. a vida do pecado. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 5. Vamos a 1 de Coríntios 5, 1 Corinthians 5, 1 de Coríntios capítulo 5, versets 6 à 8. 1 de Coríntios 5, 6, 8. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 de Coríntios capítulo 10, 16 à 17. 16 a 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons A ceia de bênção que nós abençoamos n'est-elle pas la communion não é a comunhão au sang de Christ? no sangue de Cristo, Le pain que nous o rompons pão que partimos. n'est-il pas la communion au corps de Christ? Não é a comunhão do corpo de Cristo. 17. 17. Puisqu'il y a un seul pain, Porque há um só pão, nous qui sommes plusieurs, nós que somos nous muitos, formons un seul corps. formamos um só corpo. Car nous participons tous Porque participamos todos à un même pain. ao mesmo pão. C'est comme ça, c'est ici? Non. C'est pas ici. Peço perdão, não é aqui. 1 Corinthiens 5. 1 de Coríntios 5, 1 Corinthiens 5. 1 de Coríntios capítulo 5, Verset 7 à 8. verso 7 a 8. La signification du levain, O significado de fermento c'est le péché. é o pecado. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. 1 de Coríntios 5, 7 a 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. É à toa então que você se glorifica. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain Não saber que um pouco de peut fermento lever toute la pâte? fermenta toda a massa? 7. 7. Faites disparaître Lançai fora les vieux levains o velho fermento afin que vous soyez para que sejam une pâte nouvelle. uma nova massa. Puisque vous êtes sans levain. Porque sois sem fermento. Car Christ, Porque Cristo, notre Pâque, a nossa Páscoa, a été immolé. foi sacrificado. 8. 8. Célébrons donc la fête, Celebremos então a festa. non avec du vieux levain, E não com o velho fermento, non avec les levains de malice e não com o fermento de malícia et de méchanceté, e de maledicência, mais avec le pain sans levain, mas com pão sem fermento, de la pureté et de la vérité. da pureza e da verdade. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Le levain signifie O fermento significa la vie du péché. a vida do pecado. Dans l'église du Dieu vivant, Na igreja de Deus vivo, on ne peut pas trouver la vie du péché. não podemos encontrar a vida do pecado. Oui, mes frères. Sim, meus C'est irmãos. pourquoi nous disons, Por isso que nós dissemos, nous en tant que récepteurs de Dieu, nós como servos de Deus, nous combattons contre des choses. combatemos contra duas coisas. Nous combattons contre la fausse doctrine. Combatemos contra a falsa doutrina Et nous combattons aussi e contre combatemos também des mauvaises vies. contra mais Des vida, mauvaises vies du péché. contra mais vida do pecado. C'est pourquoi nous tocons à chaque Isso fois. que nós gritamos cada vez. Laisse, tika ikoba, tika Pare masu. com adultério, pare com pecado. Dira bango mitkolonyon, sangu nyo, Eles tika dizem, kape. toda hora, Tika ikoba, tika deixa lukuta, tika adultério, bu. deixa mentira, Toko deixa aquilo. tika te. Nós não pararemos Toki. se Otiki via masumu te. não cessarem com a vida do Toko pecado. tika Nós te. não pararemos. Jesus Christ. Porque Jesus Cristo Ako permette te. não vai permitir Église de que a Dieu. sua igreja Entra na força do Cristo. esteja na falsa doutrina ou que a sua igreja via masumu. tenha a vida do pecado. Via masumu wendi malibanda. Então deve desaparecer. Bíblia no Bíblia. Bíblia diz, Efésios 5. Efésios 5, Verset 3. verso 3. Ma
essas coisas, essas más coisas de vergonha, prostituição, adultério, todas essas más coisas que não se nomeia até na igreja do Deus vivo, ou não engravidaram uma irmã, ou o irmão engravidou, são coisas vergonhosas na igreja. Tem que se ouvir nos pagãos aí fora e não aqui na igreja de Deus vivo. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Nós somos l'église du Dieu vivant. A igreja do Deus vivo. Celui aquele qui est né de Dieu, que é nascido de Deus, il ne pratique pas le péché. Ele não pratica o pecado. C'est ce que la Bible dit. É o que diz a Bíblia. O homem que é nascido de Deus não pratica o pecado. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. 1 Jean chapitre 2. De João capítulo 2. 1 Jean 3 plutôt. De João 3. Verset 4. Verso 4. Quiconque pêche, todo aquele que peca, transgresse la loi, transgride a lei. Et le péché, e o pecado, é a transgressão da lei. É a transgressão da lei. Aquele que peca está a quebrar os mandamentos de Deus. E o pecado é a transgressão da lei. Quando você mente, quando você rouba, quando você comete adultério, quando você faz a prostituição, está a transgredir a lei de Deus. 5. Oh. Enquanto vocês sabem que Jesus apareceu para tirar o pecado. E não há nele pecado. Jesus se veio, se ele morreu na cruz, foi para tirar a vida do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 6. Quiconque, todo aquele demeure en lui, que permanece nele, ne péche point. Não pratica pecado. Quiconque péche, todo aquele que peca, ne l'a pas vu, não lhe viu, et ne l'a pas connu, e não lhe conheceu. Oh, aquele que pratica o pecado, não conhece Jesus, e também nunca lhe viu. Irmão, irmã, se até hoje pratica o pecado, faz adultério e faz a prostituição, se você não rouba, você não mente, aquilo mostra que ainda não entendeste a obra que o Senhor fez na cruz. Nous avons été nés. Nós nascemos. Nous sommes nés. Nós nascemos à la maternité de Golgotha. Nascemos na maternidade de Golgotha. Parce que c'est là où nous avons reçu la vie. É lá onde recebemos a vida. Petits enfants, filhinhos, que personne ne vous séduise, que ninguém vos engane. Ne vous séduise, c'est lui qui pratique la justice. Aquele que pratica a justiça é justo. Comme lui-même est juste. Como ele mesmo é justo. Celui qui pêche, aquele que peca, é do diabo. É do diabo. Car le diable, porque o diabo peche, peca, dès le commencement. Desde o princípio. Le Fils de Dieu, o Filho de Deus, apareceu afin de détruire les œuvres du diable. Para destruir as obras do diabo. Quiconque é de Dieu, todo aquele que é nascido de Deus, ne pratique pas le péché. Não pratica o pecado. Parce que porque la semence de Dieu, porque a semente de Deus demeure en lui. Permanece nele. Et il ne peut pécher. E ele não pode pecar. Parce qu'il est né de Dieu. Porque ele é nascido de Deus. Nous sommes nés. Nós somos nascidos à la maternité de Golgotha. Nascemos na maternidade de Golgotha. C'est pourquoi é por isso que não precisamos mais de pecado. Já não queremos praticar o pecado. Ça, c'est la vérité, mes frères. Isso é a verdade, meus irmãos. Nous n'avons pas les désirs du monde. Não temos o desejo do mundo. Não temos o desejo de praticar o pecado. Porque nascemos na maternidade de Golgotha. C'est lui aquele qui mène encore la vie du péché. Ainda leva a vida do pecado. Ne peut pas approcher. Não pode se aproximar. Même à la Sainte Ceia. Mesmo à mesa da Santa Ceia. La Sainte Ceia. A Santa Ceia. C'est pour ceux qui ont. É para aqueles que têm. C'est ceux qui ont dit au revoir au monde. É para aqueles que disseram tchau ao mundo. Sainte Ceia. A Santa Ceia. É para aquela mulher que disse adeus ao mundo.
Au revoir. Ele disse, mundo, tchau. Eu já saí da servidão do mundo. Já saí da servidão do pecado. Tchau. Oh, adeus, mundo. Como filho de Israel. Eles deram tchau ao Egito. Saímos da vossa servidão. Vamos à terra prometida. Você também? Se você entender a obra que Jesus fez em Gólgota, você vai dizer adeus ao mundo. O desejo do mundo deve sair em você. A palavra deve habitar no teu coração. Você deve se separar totalmente do mundo. Você deve nascer de novo. Se você não nascer de novo, nem sequer podes entender o reino de Deus. Se tu n'as pas encore séparé avec le monde, se ainda não estás separado com o mundo, tu n'as pas le droit não tens o direito de participar à Sainte Ceia. De participar à Santa Ceia. Então, pourquoi mon frère, ma sœur? É por isso, meu irmão, minha irmã, faites l'inventaire de votre vie. Faça o inventário das nossas vidas. Arrangez vos vies. Arranjemos as nossas vidas. Se tem um problema avec quelqu'un, se tens um problema com alguém, procure arranjar. Réconciliez-vous. Reconciliem-se. Car Jésus, porque Jesus est venu pour nous réconcilier. Veio para nos reconciliar. Séparé avec le monde. Separa-te com o mundo. Dieu voulant, se Deus quiser, nous allons continuer le mardi. Vamos continuar na terça. Aujourd'hui, notre temps est passé. Nosso tempo foi-se. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que o Senhor nos abençoe ricamente.